deve estar começando, sempre leva um tempinho. Vou aproveitar e compartilhar o quadro. Não é esse botão. Ok, ver se ele aparece. Apareceu, tô visualizando. Você consegue ver? Sim. Tá, então eu vou tirar a imagem para não sobrecarregar a banda. Certo. Uhum. Nem sempre acontece, mas não tem muito como a gente saber quando vai ser o caso. Então, de alguns alunos, quando entram, eles relatam problema. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Perguntas. Então, eu achei essa lista, achei assim, né? Lendo assim por cima, eu achei ela mais tranquila do que as anteriores. Mas mesmo assim, ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, a questão número 2, que é para fornecer um par primal dual de PLs, tal que ambos sejam inviáveis. E justificar. Como que eu faço essa questão, professor? Eu posso pegar tipo um par primal que vai dar um resultado inviável e achar o dual dele que também vai dar um resultado inviável? Como é que eu faço essa justificativa, sabe? A justificativa é só assim, argumentar que eles são de fato primal dual. Só isso. Só isso. Tá? Só isso. Porque o que a gente, dos casos que a gente mostrou lá, dualidade fraca, né? Dualidade fraca implica o quê? Que se o primal for ilimitado, o dual é inviável. Sim. Conta positiva, se o dual for ilimitado, o primal é inviável. Legal. Dualidade forte, olha, se ambos forem viáveis, então ambos têm solução ótima de valor igual. Certo. Né? A dualidade fraca não garante isso, ela só garante que um é menor ou igual que o outro. A dualidade forte garante. Só que ainda tem esse último caso, né? Tá, mas é possível que os dois sejam inviáveis? Sim, é possível. Tá? Tanto que nenhum dos teoremas, nem dualidade fraca, nem dualidade forte, cobrem, porque realmente o caso existe. Tá? Então a ideia é para você achar e exibir um. Tá? E aí a justificativa é só isso, é só que, olha, esse é o primal, observa que ele é inviável. Tá? Aí você tem que me dizer e argumentar o porquê que ele é inviável. Então é mais ou menos como eu estava imaginando mesmo. A dúvida era só se eu estava Aí pensando certo. obviamente não vai dar para você usar a limitação do dual, né? Porque você quer mostrar que o dual também é inviável. Tá? Então vai ter que ser um argumento um pouquinho diferente. Então você mostra e o problema é simples, tá? Eles não precisam ser muito complicados, não. Tá? Então você mostra lá o primal, pega lá um PL e é fácil argumentar. Olha, observe que ele é inviável. Constrói o dual dele. Lembra, a construção de dual é sintática. Então você vai mostrar, olha, observa que claramente ele é o dual. Então, agora observa aqui que o dual também é inviável. Tá, acabou. Então é mais ou menos como eu estava pensando mesmo. A dúvida era só se eu estava pensando certo, no raciocínio certo. Só isso. Então bacana. E a 5 e a 6, eu não sei por onde que vai, por onde que vem. Nela, eu não sei nem como começar, na verdade, essas duas. Ó, deixa eu ver aqui quais são as 5. As 5. Tá, as 5 a gente tem um de grafo, né? Isso. Então, cadê eu aqui? Qual que é aqui a questão 5? Sei lá. A questão 5 a gente ganha lá então de grafo, sei lá, VE. E tem um vetor de custos, né? Nas arestas. Tá? Então, como se fosse aqui um R igual a 0 no E. Deixa eu fechar a janela para diminuir o barulho. Ok. Tá? Então, e aí tá fazendo o quê? Bom, o problema tem ainda dois vértices, se não me engano, são dois vértices origem e destino, né? A gente pegou dois vértices V. Tá, então tem uma origem e um destino, e aí é um problema de caminho, né?
Eu acho que tá? sim, É um isso. problema de caminho mínimo. Tá? Então é basicamente como se a gente tivesse aqui um vértice S, e aí vai ter um vértice T lá, e aí tem um de grafo aqui no meio, e o que a gente quer é achar um caminho mínimo, um caminho de custo mínimo, na verdade, entre S e T, né? Uhum. Tá? E o que essa questão faz, na verdade, o que ela quer, na verdade, é que mostrar como é que isso é resolvido via programação linear. Tá? O problema de caminho mínimo é um problema clássico, sei lá, não sei quando você viu a primeira vez, eu começo a ensinar isso aqui em PI, tá? A versão mais simples, quando os cursos são todos unitários. Depois, em vários outros cursos, certamente em teoria dos grafos, isso aqui aparece em análise de algoritmos, aparece em um monte de lugar. Então, acho que você já deve ter visto o problema. Como eu digo assim, por exemplo, nesse caso aqui específico, que os custos são não negativos, você deve lembrar desse algoritmo aqui. Lembra dele? Uhum. Algoritmo de Dexter? Tá. Ele resolve o problema, né? Com estrutura de dados de vários tipos, tá? Mas aqui o que a gente quer mostrar é que, olha, no fundo isso aqui também tem uma formulação em programação como programação inteira, tá? E é um daqueles casos que a programação inteira a gente pode relaxar a integralidade e a programação, resolvendo com programação linear funciona. Tá claro que a gente não usa essa abordagem para resolver o problema na prática, porque o algoritmo de Dexter é mais rápido. Tá? Do que, por exemplo, usar o simplex aqui ou usar alguma outra coisa. Mas o ponto é que é uma aplicação interessante da teoria, tá? E tem coisas interessantes que a gente prova usando. Não, a gente não vai fazer isso nesse curso, tá? Mas tem coisas interessantes que a gente prova utilizando esse ferramental de poliedros, tá? De programação linear, e implica uma coleção de extensão para outros resultados, tá? Que fica difícil perceber, eles não saem diretamente daqui, do algoritmo de Dexter, tá? Então é isso. Então, bom, a ideia lá, então a gente, sei lá, vai ter um de grafo aqui de algum jeito, e aí pode ter umas coisinhas assim, vai para lá, volta para cá, vai para lá, sai para lá, vai, sei lá, vai para lá, volta para cá, vai para lá, e todos eles têm uns pesos aqui não negativos, né? Essa questão. Isso. E podia até ter um arco voltando para cá e um arco voltando para cá, tá? Não precisa ser. Não tem, acho que a gente não falou nada que não tem arco saindo nem arco entrando do vértice. Isso. Então podia ter voltado. E aí podia ter uns pesos lá, sei lá, 1, 2, 4, 0, 3, 2, 1. Aqui pode ser 0 de novo. 3, 1, 2, sei lá, estou chutando os valores aqui, 5, e aqui, sei lá, 2. Tá, então isso seria um problema, isso seria uma instância, né, um exemplo, que a gente poderia colocar no algoritmo de Dexter. Tá? Ou Floyd-Warshall também resolveria isso, ou Bellman-Ford. Tá? Mas é como os custos são não negativos, o Dexter funciona. E aí, bom, aí definiu. Então, sei lá, se você tiver aqui um ST caminho, né? Que a gente chamou lá de um ST caminho, P, ele vai ser o quê? Ele vai começar lá. Lembra, caminho não repete nem vértice nem aresta, né? E é um caminho orientado que a gente quer. Então ele começa lá no vértice S, que é o V0, aí ele vai para um vértice V1, lá, até que ele vai para um vértice VK, que vai ser igual ao T. Tá? Então esse aqui é o nosso um PST, um P só vou botar um P aqui, que é o nosso ST caminho. E aí, bom, o custo desse caminho é aquilo que a gente realmente está esperando, né? Que simplesmente a soma o quê? A soma dos arcos que a gente passa no caminho. Até aqui acho que não deve ter muita dúvida, tem? Não, tranquilo. Tá. Então isso aqui é o que o Dexter faz, tá? Aí eu não sei com quem você teve o curso, se falaram isso ou não para você. Bom, tem uma relação minimax no caminho. Tá? O que a gente quer, então, o problema do caminho mínimo é o quê? A gente quer, basicamente, então o ST caminho mínimo. Esse aqui é o problema.
Ops, isso aqui, volta para cá, vai dar um problema. Tá, que é o quê? A gente quer, então, minimizar dentre todos os caminhos de S a T, a gente quer achar aquele que tem o menor custo, certo? Certo. Isso é o problema do caminho mínimo, que Dijkstra resolve nessas condições aqui, quando os custos são não negativos. Tá? Então, quando os custos são não negativos, o problema pode ser inviável, mas ele não é ilimitado. Tá? Inviável, por exemplo, seria o quê? Seria que se o grafo fosse desconexo, né? Sim. Tá? Se, por exemplo, o S e o T estão em componentes distintos. Não tem como fazer. O problema é inviável, para aquele exemplo. Tá? Senão, ilimitação não acontece quando os coeficientes são não negativos. Por quê? Por que ele não acontece quando os coeficientes são não negativos? Uhum. Porque é um caminho, né? Caminho não repete vértice nem E aresta, nem certo? aresta, sim. Então, não tem porquê, tá? Se relaxar caminho para passeio, aí, mesmo assim, quando os custos são não negativos, não tem problema. Tá? Se os custos forem negativos, aí pode, quando for passeio, aí pode ter ilimitação. Tá? Entendi. Se a gente ainda quiser caminho com custos negativos, aí o problema fica bem mais difícil. Tá? Ok. Desde que a função seja conservativa, mas não é o nosso caso. Ok? Então, bom, isso aqui é um problema de otimização. Tá? E agora usando aquela história, obviamente, é um problema de otimização, e usando aquele meta-teorema, né? Que é um claim, uma meta-afirmação, é um problema de otimização combinatória, e praticamente todo o problema de otimização combinatória ele pode ser formulado como um problema de programação inteira. Tá? Ok. Então, e aí no caso de programação inteira, nesse caso seria o quê? É como se a gente tivesse lá variáveis binárias dizendo qual arco pertence ou não ao caminho que vai ser escolhido, certo? Certo. Tá? E aí, então, só que isso dá uma formulação que é um pouquinho complicada. Tá? Então, a gente usa o quê? A gente usa um pouco de dualidade nesse caso. Bom, isso aqui é um problema de minimização, não é? De otimização combinatória. Tá bom, isso aqui vai acabar em algum momento virando um problema do tipo C transposto X sujeito a alguma coisa, tá? E o X pertencia aqui a 0, 1, tá? Em E. Aí aqui a gente vai ter alguma coisa aqui que a gente ainda não sabe o que é. E esse X pertence a 0, 1 em E é o que a gente pode relaxar para o X pertence a 0, 1 em E. Tá? Ou, na verdade, aqui, isso aqui ainda pode ser elevado ao X é maior ou igual a 0. Tá? Porque o problema é de minimização. Entendi. Então, não precisa do x menor ou igual a 1 nesse caso. Tá? E os Cs aqui são não negativos. Tá? Isso aqui, detalhe, o que eu estou te falando aqui, nesse ponto agora, do porquê que a gente não precisa desse menor ou igual a 1 aqui, isso aqui já vai te ajudar na questão 6. Tá? Tem a mesma, no item E da questão 6, é o mesmo tipo de argumento. Tá? Você não precisava dele aqui para fazer a questão 5, mas eu já estou te falando, ele apareceu aqui, então eu já estou falando isso agora. Tá? Então, o problema é de minimização, os custos são não negativos, então, se o x for maior do que 1, olha, a gente pode diminuir o valor do x e com isso vai diminuir o valor do mínimo. Tá? Então, a solução não seria ótima. Um argumento simples assim. Então, bom, então isso aqui acaba virando um problema de programação linear, tá? Otimização linear. Detalhe, a estrutura da matriz que a gente vai ter aqui, dentro, aqui nesse pedaço, ela vai ser totalmente unimodular. Tá? É por isso que isso aqui vale. Isso aqui embaixo. Esse relaxamento. Tá? Ok. Então, isso que está lá. Então, bom, mas sendo um problema de otimização, a gente sabe que tem o quê? Que tem um dual associado a ele, né?
Exato. Então vai ter um dual que vai maximizar alguma coisa. E a gente sabe o quê? A gente sabe que a minimização é um limitante superior, né? A maximização. Sim. Tá? Agora, quem é essa maximização? Vai maximizar o quê? O professor cortou? Essa maximização vai maximizar o quê? Sei lá. A gente tem que pensar um pouco. E aí que entra o que a questão está construindo. Tá? Então, o que vai maximizar aqui é o potencial. Tá? Então, caminho mínimo, potencial máximo são pares primais duais. Tá? E vai valer a igualdade por dualidade forte. Mas isso vai ter que argumentar. Tá? Então, bom, o que vem a ser esse potencial? Não sei. O que é o potencial? O potencial está definido na questão. Tá? O potencial é um vetor y. Tá? O potencial, quem tem potencial? Os vértices têm potencial. Tá? Então, qualquer vetor y num espaço dos vértices é um potencial. Tá? A gente só deu um nome para isso. Tá? O potencial é viável. Tá? Ele é viável. Se o y do vértice for menor ou igual a y1, mais... Isso. Tem que ter alguma característica, né? Isso. Por quê? Porque qualquer vetor é um potencial. Grande coisa. É legal. Pega qualquer vetor, é um potencial. Então, obviamente, para ser viável, ele tem que respeitar a estrutura do problema, né? Uhum. O que significa ele respeitar a estrutura do problema? Para qualquer arco, o V que a gente pegar, o que tem que acontecer? O y do U, não é do U, o y do V, ele tem que ser menor ou igual ao quê? O y do U mais o custo de U para V. De U para V. Tá? Isso implica o quê? Vamos lembrar mais ou menos o que o algoritmo de Dexter fazia lá atrás. A gente começava com a distância aqui em S como se fosse zero, né? Aí calculava, e a distância em todos os demais eram infinitos. Tá? E aí olhava o quê? Calculava a distância, então, partindo de S, 0 mais o custo de 1, então a gente consertava o rótulo para 1 aqui nesse vértice, certo? Uhum. E aí depois aqui, por exemplo, consertava para 2. Tá? Então é isso, basicamente, que está querendo dizer essa relação aqui. Entendi. Tá? Por quê? Bom, porque de repente é o seguinte, ó, aqui eu esqueci de numerar, vou botar um 5 aqui. Tá? Pega essa distância, esse caminho que eu estou fazendo aqui, até esse vértice aqui. Seguindo aqui pelo 1, a gente tem exatamente a igualdade, né? Sim. O potencial em 1 é o quê? É o potencial em 0 mais o custo em 1. Em 1. Uhum. Tá? Então tá justo. Significa que o arco está sendo usado. Seguindo por esse outro caminho verde aqui, o que a gente tem? O potencial era 0. E agora 2 aqui também está justo. Uhum. Isso. Mas do 2 com mais 5 vai dar 7. E o 1 é menor ou igual a 7, né? Sim. Tá? Então tá ok. Tá? Então significa o quê? Significa que, olha, que a gente já achou um caminho. Tá? A princípio, acontecia o quê? Quando a gente estava com todos os rótulos em infinitos. Nenhuma dessas desigualdades estava sendo respeitada. Certo? Certo. Tá? Então, basicamente, tá? Isso eu não sei se falaram para vocês lá, o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de estratégia dual. Tá? O que ele tenta é achar
ele tenta achar a viabilidade dual. Tá? É isso que ele tenta fazer. Tá? No seguinte sentido, o que ele tenta é fazer com que todas essas restrições aqui sejam satisfeitas. Quando elas são satisfeitas, ele para. Tá? E é porque ele atinge folgas complementares automaticamente. Tá? Entendeu o que é um potencial? Sim, sim. Fez sentido para mim. Isso é o potencial. Acho que eles não falam lá que o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo que busca viabilidade dual, porque aí você ia ter que explicar o que é dualidade, e aí realmente, mesmo em análise de algoritmo... Ia ficar muito profundo, Ia ficar, não, em PI certamente não dá para fazer, PE também não, e mesmo em análise de algoritmos ia ficar meio complicado, porque não dá tempo, e também o curso não é para isso. Tá? Mas aqui em programação linear é o momento que a gente entende essas finesses desses algoritmos, tá? Então, isso é importante para a gente entender bem o problema e quando é que isso aqui pode ser estendido em algumas situações, tá? Porque, bom, eu falo depois algumas outras coisas. Então, isso é um potencial, legal? Tá. Legal. Então, bom, a primeira parte da questão A é para mostrar que, sem perda de generalidade, você pode supor que o potencial em S é zero. Certo. Tá? É o que a gente usa aqui no algoritmo de Dijkstra, né, no começo. Tá? Se olhar aqui, a gente começa com uma distância zero, né? Isso. Aquela distância é o quê? É um limitante superior na distância no algoritmo de Dijkstra, né? E no fundo, assim, ela é um potencial, e a gente está transformando aquele potencial num potencial viável. Tá? E a gente começa com zero. Então o ponto é que está falando, olha, sem perda de generalidade, você pode supor que o potencial é zero. Bom, a questão é, como é que você prova isso? Eu não vou fazer a prova, eu só vou indicar, tá? Ok. Define um vetor y_til, por exemplo, como se fosse um outro potencial. Tá? Tal que, sei lá, o y_til de u, parece um W, tanto faz. O y_til de u é igual ao quê? É igual ao y de u menos o y de s. Tá? Isso aqui por definição. Ok? Ok. E mostra que a y é viável, não sei se você y_til é viável. Isso aqui para todo u, né? Então, em particular, o y_til de s vai ser o quê? Vai ser zero, né? Sim, nesse caso sim. Tá? Em particular, vai ser zero. Ele está sendo definido para isso. Tá? Então, em particular, a gente vai ter um novo potencial que o y_til de s vai ser zero. E aí a gente mostra que se um é viável, o outro é viável e vice-versa. Tá? E dá para fazer essa prova aqui numa passada só, não precisa fazer assim, primeira implicação, depois segunda implicação. Se quiser fazer assim, tudo bem, mas dá para fazer direto com igualdade. Acho que agora está mais claro para mim, professor, essa questão. Já enxergou como? Já, o que significa o y ser viável aqui? Y ser viável é que tudo isso aqui é verdadeiro, né? Isso. Tá. Joga esse cara aqui do lado direito, aqui em cima, e vê o que acontece. Acabou, né? Nesse ponto. Agora dá para fazer essa questão. Acho que agora vai, hein? Tá, essa é a parte A. Parte B é para escrever os programas lineares que modelam esses problemas. Tá? Minha sugestão aqui qual é? Qual que é o mais... Assim, a gente tem lá o min, é o caminho mínimo, e o max é o potencial viável. Qual deles é o mais fácil escrever primeiro? O mínimo? Seria não, o máximo? Não que o mínimo é difícil, mas é o potencial viável do máximo, porque ele já está praticamente escrito nessa lozinha que a gente tem aqui. Ah, tá.
Ok. Tá? Ele sai, o potencial, o problema do potencial máximo, ele sai direto. Tá? Praticamente. Por quê? Porque só tem uma, as restrições são muito simples, né? Sim. Qual é a restrição? Essa aqui, né? Exatamente. Uma coleção de restrições desse tipo. E a gente quer minimizar o potencial. Tá? Então, a coisa fica bem simples. E aí você tira o dual. Tá? E aí você constrói o dual a partir dele e você vai ver que o dual o problema de minimizar o caminho. Tá? Que é o problema do caminho, do ST caminho mínimo. Tá? Entendi. E que as restrições de integralidade podem ser ignoradas porque a gente tem lá no primal, que é o caminho mínimo, a matriz é totalmente unimodular. Tá? É uma matriz de incidência de um digrafo, e a gente provou isso lá na lousa, lá na aula, que isso é totalmente unimodular, né? Tá? Então isso é só usar aquele resultado. Ok? Ok. Então aí vem a parte C, que é para mostrar que, olha, que o potencial é um limitante inferior ao caminho. Tá? Isso você usa para garantir a dualidade na parte D. Tá? E isso é só fazer uma soma, é uma soma telescópica na parte C. Tá? Pega lá a definição do caminho aqui, pega a fórmula, dá o custo do caminho aqui, tá? Substitui isso aqui em cima e acabou. Tá? E aí, aí vem a parte D, que é para mostrar que o PL, o primal é igual ao dual. Isso é dualidade forte. Tá? Aí você tem que fazer um argumento semelhante ao que a gente fez no problema do fluxo máximo na aula 12. Mas é bem mais simples. Tá? Você usa o item C que a gente acabou de mostrar para fazer essa argumentação. Ok, agora tá bem mais claro, professor. Deu mais uma luz assim, nessa questão, que eu realmente não sabia por onde ir. Tá, e isso faz a questão 5. Acho Legal? que consigo fazer. Legal, bacana. Uhum. A 6, então? A 6. Deixa eu mudar para 6 aqui. Então, o que é a 6? Questão 6. Questão 6 é uma função pseudo-booleana. Tá? Função pseudo-booleana é qualquer função que vai do hipercubo booleano de n variáveis nos reais. Tá? Você nem precisa falar do hipercubo no caso. Então são funções de variáveis binárias a valores reais. Tá? Qualquer função desse tipo. Elas podem ser especificadas de diversas formas, como tabela... Bom, se ela fosse booleana, ela seria tabela verdade, tá? Como vocês já viram várias vezes. Ela só não é uma função totalmente booleana, por quê? Porque agora a gente pode dizer lá as tabelas, sei lá, x1, x2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aí o valor do f, x1, x2, agora não precisa mais ser 0, 1, com verdadeiro falso. A gente pode aqui ter 0, aqui pode ser π, aqui pode ser 2, e aqui pode ser e elevado a menos 1. Tá? Essa é uma extensão de funções booleanas da função pseudo-booleana. Tá? Mas a parte interessante é isso. A tabela verdade, obviamente, a especificação dela vai requerer um tamanho exponencial no número de variáveis. Né? Tá? Tem uma forma mais interessante de representar a função pseudo-booleana, que é como um polinômio. Tá? Que é exatamente isso que está definido na questão aí. Tá? Para a função f de x, a gente pega e faz a soma para todo elemento azinho em 0, 1, n, ou seja, para todo vetor a binário em n variáveis, é simplesmente o valor da função em a vezes o produto desse j aqui para o j, quando o aj for igual a 1, vezes o produto em 1 menos cj, digamos assim, para o j quando o aj for igual a 0. Tá? Tudo bem, eu fiz aqui uma coisa meio chata, só para ilustrar. Vamos fazer uma função um pouco mais simples aqui.
Você imagina que o 0, 0 ali é 0, mas aí assim, o 0, 1, sei lá, vale 2, em 1, 0 a função vale 1, e em 1, 1 ela vale menos 1. Tá? Como se fosse lá o nosso cubinho booleano aqui, só em 2 dimensões. E aí a gente tem lá, vai aqui o 0, 0 e o 0, 1. Então o 0, 0 está aqui, então aqui a função, sei lá, vale 0. Aqui o 0, 1, vai, não botei aqui, devia ter colocado. Esse aqui então é o eixo do x1, esse aqui é o eixo do x2. Então ali a função vale 0. No x1 aqui, então aqui ela vale 1. Então aqui ela vale 2 e aqui ela vale menos 1. Tá? Como é que fica o polinômio desse negócio? Seguindo essa fórmula aqui. P de f de 0, naquele caso ali? Uhum. Isso, então seria... Igual, Então seria que... vamos chamar essa função aqui, sei lá, de f-til. Não. Ops, perdi algo aqui, não sei. Então, vamos chamar essa função de g aqui, vai. Só para não confundir. Não confundir, isso. Então, quem seria o p de g de x, nesse caso? Seria ali, a gente tem a soma para todos os vetores, né? Isso. Então, seria o 0 vezes o quê? Vezes, bom, o x, ali onde são... Tem algum x aqui cujo valor é 1? O a é 1? Aqui não, é tudo 0, 0, né? É tudo 0, 0. Então, esse cara não apareceria. Apareceria quem? Apareceria esses caras aqui, né? Isso. Então, isso seria o equivalente a 1 menos x1, 1 menos x2. Certo? Uhum. E aí vem mais quem? Aí agora vem o... Isso aqui seria equivalente a qual vetor? Esse aqui seria equivalente ao vetor 0, 0, né? Isso. Tá? Aí quem seria o equivalente ao vetor 0, 1, por exemplo? O vetor 0, 1 seria 2. Esse aqui seria, por exemplo, o vetor 0, 1. E aí 2 vezes o quem? Bom, o x2 agora aqui é 1, né? Isso. E é 1 menos o x1, certo? Uhum. Tá. E aí vem mais ainda o quê? Vem agora o vetor, por exemplo, sei lá, 1, 0. Fazendo em ordem lexicográfica. O 1, 0 seria 1 aqui, né? Seria 1. Então, isso aqui é 1, 0. Então, seria 1, e aí daí o quê? Aqui seria o x1 e 1 menos x2, certo? Certo. E aí, finalmente, a gente teria lá o 1, 1. Seria o quê? Seria menos 1, menos 1. Que multiplica o quê? Multiplica x2? Não, x1. X1 e? 1 menos x... Pera. 1 menos x2? Não. X1 e X2. X1, X2. Porque ambos são 1s, né? Ambos são positivos. Tá? 1 menos é como se fosse negativo. É como se fosse o 0. Falso. 1 é positivo. Então isso aqui... E aí, bom... Isso é exatamente o que a gente tem aqui em cima, né? Tá? Aí a gente faz as contas lá, vê o que? Vê que esse cara aqui sai, some, né? Tem o 0 ali. Aí aquilo ali dá o 2, vai dar o quê? Vai dar... Agora é só aplicando a distributiva, né? Uhum. Aquilo ali vai dar o quê? Vai dar 2x2 menos 2x1, x2. Eu vou fazer passo a passo. Mais o quê? Mais x1 menos x1, x2. E aí vai dar ainda menos o quê? Menos x1, x2, né? Isso. E isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar... agora fazendo as continhas aqui. x1 aqui está sozinho, né? Então isso aqui vai, sei lá, vai dar x1. Aí menos 2x1, menos x1, x2, menos x1, x2. Tá, isso aqui então vai dar mais 2x2. Isso aqui vai dar menos 4x1, x2. Se eu não errei em conta, esse aqui é o polinômio. Faz sentido? Só está muito mal escrito, está difícil de eu entender o que eu escrevi aqui. Tá? Então, Certinho, professor. Esse é o polinômio. O que é interessante, né? Porque se a gente jogar aqui dentro, no P de G aqui, se a gente jogar aqui o x1, x2, é exatamente o que
essa tabela que a gente vai obter aqui, né? Tá? Bom, isso que a gente fez aqui é só uma interpolação, tá? Isso aqui é feito... Se você fez cálculo numérico, você já viu métodos de interpolação. Se você Já. fez... então beleza. Você fez PI comigo, você também viu. Se não... Não fiz PI com você. Não, eu não vi. Eu não me lembro. Em PI não me lembro de você, mas isso aqui é uma interpolação e é o que acontece. Então você sabe que isso aqui vale para outras funções também, não só para a função pseudo-booleana. Mas aí aqui está o polinômio, e esse polinômio aqui, esse polinômio representa algebricamente a função. Tá? A função g aqui no caso que a gente tem. Legal? Esse polinômio, qual é o grau dele? Grau 1? Não, ele tem x1, x2. X1, X2, exatamente. É um polinômio quadrático. Quadrático. Um polinômio quadrático, ele tem grau 2. Nossa, viajei agora. Ele é multilinear por quê? Porque as variáveis são zeros e uns aqui, tá? Então, no seguinte sentido, a gente nunca vai ter x1 ao quadrado, por exemplo. Ou x1 ao cubo, tá? Por causa do 0 e 1, porque a gente sabe o quê? Que quando as variáveis são zeros e uns, a xi é igual a xi quadrado, sem somente ser xi pertence a 0 ou 1, né? Tá? Isso é fácil mostrar. Então, por isso que ele chama multilinear ou multiafim. Tá? Então, aqui está lá uma representação do polinômio. Isso aqui não é linear, né? Não, o grau é quadrático, né? O grau é quadrático. Por uma função extremamente simples, né? Em duas variáveis. Tá? Obviamente, o quê? Dá para a gente pegar lá e fazer um hipercubo que se liga a um outro hipercubo, ou seja, um hipercubo de várias dimensões, e o polinômio pode ter um grau muito maior. Tá? Então essa é uma questão que está fazendo a otimização polinomial de uma função específica, que é pseudo-booleana. Tá? Então isso aqui não é um problema de programação linear, mas é um problema de otimização. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aí. Porque a gente pode simplesmente fazer e muito bem escrever assim que a gente quer o quê? Eu quero a minimização. Minimização o quê? Dessa função polinomial. E restrita. Concorda que a gente pode querer fazer esse problema? Resolver esse problema? Sim. Podemos. Tá? Legal. Aí vem a parte A. Aqui. Bom. Tá, mas a gente tinha lá uma função, a gente criou um polinômio. Será que não tem um outro polinômio melhor que é linear? Esse aqui tem grau 2, é quadrático, né? Será que não tem um polinômio melhor que seja linear? Porque aí eu posso tentar usar a programação linear direto. Certo? Certo. Questão A, então, está pedindo para mostrar que, olha, não. Tá? Dada G, de 0 a 1, sei lá, ou dada F, vai botar assim, uma função pseudo-booleana, 0, 1 em N a R, P de F é único. Tem uma única representação polinomial multilinear, multiafim, como a gente fez, para cada F. Tá? Então, escrever F ou escrever P de F dá na mesma. Tá? Uhum. Como é que a gente mostra isso? Só de farra. Eu não vou botar todos os pingos nos is aqui, mas isso é para ver o quanto você cobriu das aulas que a gente fez. Eu cobri, acho que até a parte 3 das aulas. Não, depois, um pouquinho depois de álgebra linear, eu cobri. E eu também acompanhei bastante livro dessa matéria, né? Porque eu aprendo melhor lendo, digamos assim. Isso é bem conveniente, principalmente numa matéria dessa. Sim. É engraçado, tudo bem. Explicações fazem sentido, faz diferença. Sim. Então, a maioria das coisas que eu sei é por conta dessas questões de livros e alguns exercícios resolvidos que eu acabei vendo na internet também. Tipo, nada ligado aos exercícios que você passa na aula, mas para eu entender como é que funciona o raciocínio de resolução, sabe? Tá. Bom,
A questão A você resolve exatamente com álgebra linear. A nossa revisão de álgebra linear. É ela que você usa para mostrar isso aqui. Pera, a álgebra linear se aplica na questão A. Na parte A. Como? Não sei. Pois é. Mas eu vou descobrir. Pode deixar, professor, eu vou descobrir. Vou dar uma Agora você dica já aqui. deu a dica. É. Pega F. Uhum. Não vou fazer. Pega F, o conjunto de todas as funções pseudobooleanas. Tá? Tá bom. Esse F aqui é um espaço vetorial. Certo? Certo. Por quê? Fácil ver, né? A soma de duas funções pseudobooleanas é pseudobooleana. A multiplicação de uma função pseudobooleana por uma constante real é pseudobooleana. Certo? Ok. Uhum. Então, esse é um espaço vetorial. Pergunta, qual é a dimensão desse espaço vetorial? Não sei, professor. Sendo sincera, assim, né? Eu vou cobrir essa aula de álgebra linear melhor, porque eu não tive essa matéria ainda mesmo. Não, tá. Pega por essa etapa. Você não fez álgebra linear ainda? Ainda não. Eu tô tentando pegar ela, tem 3 quadrimestres, mas vai dar certo o quadrimestre que vem. Tá. Você precisa dela, mas como é que você veio fazer programação matemática sem álgebra linear? Então, meninos, chama-se tampar janela, né, na grade. Porque... Isso parece quando eu lecionei métodos de otimização o ano que eu passado. peguei com você e eu tranquei, porque eu não tinha nenhum porque pré-requisito. ninguém tinha feito programação linear. Exatamente, eu não tinha feito nenhum dos pré-requisitos que você falou. Eu falei, meu Deus, vou reprovar nessa matéria. Então eu Não, vou trancar. foi um desastre. Foi um desastre. Ninguém tinha feito programação matemática. Nossa. Ninguém. Bom, olha para a tabela aqui. Essa tabela que eu acabei de fazer fazer em outra cor aqui. Aqui a gente tem quantas variáveis? 2. Quantas linhas a gente tem na tabela para especificar a função? 4. Isso. Se eu tivesse 3 variáveis, quantas linhas eu precisaria? 9? Não. É quadrática, não é? É tipo assim, essa tabela? Só para eu entender. Não, se eu tivesse 3 variáveis, vai. Se eu tivesse lá uma função h de x1, x2 e x3. Quantas linhas na tabela eu precisaria para especificar a função? Você seria fazer cada caso, 000, 001, 011. Até 1. Exatamente, sim. Quanto daria? Quantas entradas eu preciso? Ai, professor, eu sob pressão não penso Vamos lá. direito, pera. Matemática discreta. Fez matemática discreta? Também não. Também não? Também não. Eu só tô aqui. Enfim, professor, mas eu tô aprendendo a matéria, tá? Tá bom, não, tudo bem. Assim, tô aprendendo sofrendo pelo caminho mais difícil, tô aprendendo. Você tá dentro das regras, o FABC permite, mas é que você tá realmente fazendo mais difícil. É porque você bate mais a cabeça, né, para aprender o assunto. Não, fica os pré-requisitos. Vai, pensa lá, tem três variáveis aqui. Quantos possíveis valores tem para x1? 3. 2. 2. Quantos possíveis valores tem para x2? 2. Para x3? 2. 2 elevado a 3. E eles são independentes, né? Uhum. Tipo, os valores x1 não tem nada a ver com x2, x3. Então isso aqui dá 2 ao cubo. Sim. Se fossem 4 variáveis? Seria 2 elevado... Pera. 2 elevado a 4. 16? Isso. Se fossem 5 variáveis? 2 elevado a 5. Isso. Então é exponencial, né? Uhum. Então se a gente tem n variáveis... 2 elevado a n. Isso. Então, isso significa que a função pode ter 2 elevado a n valores diferentes, né? Uhum. Então a dimensão é 2 elevado a n. Tá? Faz sentido isso?
faz sentido. Tá. Por que eu estou falando disso? Bom, tem várias formas de provar isso. Você podia ter tentado até por indução, tá? É que por álgebra linear é a prova, na minha opinião, mais simples e a mais elegante. Tá? Legal. Quem é uma base para esse espaço? Tem várias bases diferentes. Uhum. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que todas vão ter o quê? 2 elevado a n elementos. Sim. Porque é a dimensão do espaço, certo? Certo. Tá. Então a gente só tem que achar uma base que tenha 2 elevado a n elementos. Mas tem uma base aqui implícita já. Tá? Onde ela está? O ponto é o seguinte: a gente definiu o polinômio de f em x como se fosse o quê? Como se fosse a soma em a, para a em 0, 1 de n, né, do f de a, vezes o produto de x de xi, vezes o produto de 1 menos xi, e aqui será o i tal que o ai era 0, e aqui o i tal que o ai era igual a 1, né? Uhum. Que a gente fez lá. E aí, fazendo a distributiva que a gente fez, a gente obteve uma coisa desse tipo aqui, né? Sim. Que pode muito bem ser escrito como... Aquilo é um polinômio multilinear. E todo polinômio multilinear pode ser escrito desse jeito aqui. Tá? Com uma constante dependente em S. Tá? O produtório de J pertencente a S de XJ. Tá? Não é difícil se convencer desse segundo lado aqui, porque a gente fez o caso particular. Tá? É normal. Olha para esse cara aqui. São quantos conjuntos S diferentes a gente tem? Pera, como é que é? O S é subconjunto de N aqui, né? Sim. 1, 2, 3 até N. Quantos subconjuntos distintos existem aqui? Quantos elementos tem dentro dessa soma? N elementos? Não, bem mais do que isso. Nossa. Isso aqui eu vou deixar para você pensar um pouquinho. Tá, tudo bem. Tá? Uhum. O ponto é que se o S for... vou fazer uma tabelinha aqui. Deixa eu ver como. Vou fazer assim. Se o S for esse aqui, quem vai ser o produtório de XJ? Tá? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Se o S for vazio, quem é o produtório de XJ? Vai ser... Pera, se o S for vazio, vai ser... O produtório vai ser vazio, né? Vazio. Não tem ninguém. Produtório vazio, quem é o elemento neutro da multiplicação é o 1, né? Uhum. Então ele é 1. Se o S tiver só o elemento 1 dentro dele, quanto dá o produtório? Dá só o x1. Se ele tiver só o elemento 2, dá só o x2. Vai. Se ele tiver, por exemplo, o elemento 1, 2, vai dar x1, x2. Até que se ele tiver o próprio conjunto N todo. Vou botar aqui como dá lá. Vai dar x1, x2, lá, produto de todo mundo até xn. Certo? Certo. Tá. Quantos desses caras existem aqui? XN caras. Não? Não. Meu Deus! Professor, não, pera. Tô entendendo nada mais.
Se começa em X1, vai fazendo, ó, 1, X1, X2, até passar por X1, X2 e chegar até XN. X1, X3, lá, até chegar XN. Tem muita coisa aqui dentro. Mas o fato é o seguinte, o que está acontecendo? É X1, X2, lá, até XN. Uhum. Nesse aqui, aparecem todas as variáveis. Então é como se fosse o quê? Como se todas elas estivessem com 1. Só que ela pode aparecer ou não. Por exemplo, quando aparece só X1, é como se só o X1 fosse 1 e o resto fosse tudo 0, concorda? Concordo. E aí quando aparece 1, é como se fosse todo mundo 0. Então quantos caras existem aqui? A gente fez essa mesma conta aqui atrás. Vai ser 2 elevado a N? Uhum. Nossa. Tá. Ok. Então, o que isso aqui é? Quem que é o CS ali? O CS é um real. Isso aqui é uma combinação linear desses elementos aqui. Então a gente tem que o polinômio é uma combinação linear de 2 elevado a n elementos. Tá? Você só tem que mostrar que esses caras aqui são linearmente independentes. E eles são, porque são 2 elevado a n e vai dar a mesma dimensão do espaço. Tá? Então isso aqui é uma base. E aí, bom, se isso é uma base, então a representação é única. Eu vou deixar para você digerir um pouco. Basicamente eu fiz a questão, a parte A, mas eu vou deixar para você digerir um pouquinho isso. Perfeito. Essa aula eu vou reassistir, meu filho, pode ter certeza. Porque ela, assim, é um argumento muito bacaninha. A gente usa a dimensão do espaço e exibe uma base, e aí então a representação é única nessa base. Tá? A gente falou isso lá. Ok. Que mais vem depois? Aí, então, isso é uma função pseudo-booleana direitinho, tal. E aí, então, a gente até definiu o problema. Aí, a parte B é para você escrever o problema da cobertura de vértices. Tá? Como é que funciona o problema da cobertura de vértices? Eu não vou responder a questão B, só vou explicar o que você não entendeu, porventura não entendeu dela. O que é uma cobertura de vértices num grafo? Diz para mim. A gente definiu isso na aula 12, acho também. Na aula 2? 12. 12? Eu acho que eu não vi essa aula, professor. Não. O que é uma cobertura de vértices? Cobertura de vértices é simples, tá? A gente diz aqui, por exemplo, eu vou usar um conjunto. Cobertura por vértices, né? É um subconjunto, um conjunto S de vértices, então, sei lá, U, alguns autores usam U, tá? Então, o subconjunto de vértices U é uma cobertura aqui por vértices, tá? Mas pode só falar cobertura, normal. Se acontecer o quê? Se toda a aresta do grafo G tem pelo menos uma ponta em U, tá? Ou seja, isto é, em notação, a gente tem que, quando a gente pega a aresta E e faz a interseção com o conjunto U aqui, e calcula a cardinalidade, tá? Isso aqui é maior ou igual a 1. Para toda E em E. Vou fazer um exemplo simples aqui. Seja um grafo, tá? Exemplo. Vou botar aqui
claramente, se a gente pegar o U igual a V, é uma cobertura, né? Concorda? Sim, certo. Toda aresta tem que ter pelo menos uma ponta em U. Se eu pegar o U como todos os vértices, é claro que isso está satisfeito, né? Sim. Então isso é a parte, essa é a parte trivial da história, é meio boba, chata. Então, obviamente a gente vai querer o quê? A gente vai querer uma cobertura pequena, né? Mínima. Tá? Então, por isso, queremos uma cobertura mínima. Ou seja, que tem o menor número de vértices possíveis. Tá? Aí aqui, por exemplo, se eu marcar esse vértice aqui, isso aqui é uma cobertura? Sim. Não, pera. Não, né? Não. Ainda não. Não, Não, ainda por quê? não. Ainda não, por quê? Porque essa aresta aqui, por exemplo, não tem nenhuma Não ponta, tenho né? nenhuma Essa ponta, aqui também não, exatamente. essa aqui também não, essa aqui tem... As únicas arestas que tem alguma ponta são essas aqui, né? Em U. Então a gente precisa colocar mais. Quem mais a gente pode colocar? Sei lá, pode colocar esse cara aqui? Isso é uma cobertura? Cobertura só vai ter ponto em um, certo? Como assim? A cobertura, toda aresta tem que ter pelo menos uma Uma ponta. cobertura. Uhum, uma ponta. Coberta aqui. Como se a gente estivesse cobrindo. Tô colorindo as pontas. Então tem aresta que ainda tem as duas pontas descoloridas, não tem? Tem. Então ainda não é uma cobertura. Sei lá, eu posso pegar esse cara aqui. Essa aresta agora tem as duas pontas As numa duas pontas cobertura. coloridas. Tudo bem, Uhum. tudo bem. Tem que ter mais de uma. Isso aqui já é uma cobertura? Sim, Ainda não. porque ainda não? E essa aqui? Ah, tá. Entendi. Essa aqui não está coberta ainda, né? Sim, não tá coberta isso. Então tem que ir lá e tem que colorir. E agora é? Agora sim. Agora é. Agora todas as arestas estão cobertas. Se você Então me dissesse que não, cobertura. professor, eu desistia dessa matéria. Meu É uma pai. cobertura. Então pronto. Ok, mas é mínima? Eu acredito que não. Não parece, né? Não parece, exatamente. Não parece. Parece que dá para fazer algo melhor, né? Sim. Vamos tentar fazer agora com o verde quadradinho. Sei lá. De repente, se a gente pegar essa aqui. Não é uma cobertura ainda, certo? Certo. Ainda não. Por quê? Porque agora a gente já cobriu essa aresta, essa aresta, essa aresta e essa aresta. Mas ainda tem essas três aqui que não estão cobertas, certo? Uhum. Bom, mas o fato é que, bom, se a gente pegar esse aqui, a gente também cobre essas duas, certo? Certo. Já é uma cobertura isso aqui? A verde? Acho que tá cobrindo todas, né? Deixa eu ver. Tá cobrindo essa, Ainda não. essa. Ah, tá faltando essa daqui do canto. Tá faltando essa Tá faltando essa do canto. e essa aqui também. Então a gente tem que pegar. Se a gente pegar Essas a de duas. baixo, não, não cobre. A gente tem que Dá pegar pra, essa daí que você tá marcando agora, dá pra isso. pegar esse aqui, né? Aham. Se a gente pegar esse aqui, agora cobre tudo. Com três, né? Com 3. Melhor do que os quatro que a gente tinha antes, certo? Certo. Então, será que essa é mínima? Eu acho que agora sim. Deixa eu Ou ver. seja, ela não seria mínima se desse para fazer com dois, né? Só que eu acho que 2 não dá, né? Dois não dá. Não, 2 não dá. Dois não dá. Dois, nesse caso, a gente consegue mostrar facilmente que não dá. Tá? Então, essa é mínima. Tá? Então, o ponto é, a gente quer escrever um PL para isso, um problema de otimização para isso aqui, dá para escrever como um PL, tá? Mas se o grafo for bipartido, aí resolve em tempo polinomial.
porque a matriz de restrição vai ser unimodular, totalmente unimodular. Se o grafo não for bipartido, como é o caso desse aqui, aí a matriz não é totalmente unimodular, então a programação linear ela não vai dar um resultado inteiro, tá? A gente consegue só uma aproximação. Mas o ponto é que essa questão é para mostrar uma outra possibilidade, tá? Tem como a gente codificar esse problema aqui como se fosse uma função pseudo-booleana, tá? Uhum. A gente consegue codificar toda a cobertura mínima aqui dentro de um polinômio nas variáveis, uma para cada vértice, digamos assim. Então, pelo polinômio eu consigo descobrir se você conseguir minimizar o polinômio, que é pseudo-booleano, você acha uma resposta para o problema. Entendi. Tá? A minimização, bom, vai ser a minimização de polinômio. É um pouco mais complicado fazer isso. Aí o que vem na parte C é que a gente está fazendo uma linearização. A gente está linearizando o polinômio. Ou seja, está transformando o problema de otimização irrestrita, que era aqui, a gente ia minimizar o polinômio, né? Sei lá, P de f de x, tal que o x ele era binário, tá? O que a gente vai fazer é que a gente vai reduzir e transformar isso aqui num problema de minimização a linear. Tá? Então a gente vai transformar isso aqui no caso binário ainda, tá? Isso aqui vai ser C transposto a Z, tal que a gente vai ter aqui umas restrições que estão descritas ali, tá? Entre a questão B e a questão C, e aí tal que esse Z ele vai ter uma parte contínua e uma parte talvez eu vou escrever assim por enquanto, tá? Então vai ser um C transposto X mais um D transposto Y, tal que aí vai ter umas restrições aqui, e aí a gente vai ter que o X continua pertencente a 0 a 1 N, só que o Y agora é só maior ou igual a 0. Ok. Tá? E aí a gente vai ter vários Ys. Então mostra que, olha, que se a gente souber resolver esse problema inteiro aqui, binário, é a mesma coisa que a gente resolver esse polinômio aqui. A minimização desse polinômio. Só que é NP difícil. Tá? Então o que a gente faz é que a gente relaxa isso aqui para x em 0, 1, n, e aí a gente obtém, bom, aí obtém um limitante inferior no caso. Tá? Só para ilustrar a técnica, se o nosso polinômio, vou fazer por monômio, tá? Porque é por isso que a gente faz, essa a gente faz por monômio. Essa linearização é feita por monômio. Tem outras linearizações que são ligeiramente diferentes, mas essa aqui daí, se o nosso polinômio fosse, sei lá, 5x1, x2, x4, por exemplo. Como é que será que ficaria a linearização disso? Quais são as variáveis que estão envolvidas? x1, x2 e x4, né? Isso. Tá? Então é como se a gente tivesse um conjunto aqui. Então a gente vai colocar uma variável nova, que vai ser 1, 2, 4, tá? Por aquele conjunto. Então, para não representar conjunto, eu vou representar só pelo valor aqui, 1, 2, 4. Então o y 1, 2, 4, ela vai ser o quê? Ela tem que ser menor ou igual ao x1. O y1, 2, 4 tem que ser menor ou igual ao x2. O y1, 2, 4 tem que ser menor ou igual ao x4. Tá? Lembra que aqui, tanto o x1, o x2 e o x4, elas são binárias, né? Elas são zeros e uns. Então isso aqui está limitando o y, 1, 2, 4, ele não passa de 1. Se uma delas for 0, ele não vai passar de 0.
Só que também o problema vai ser de minimização. Então a gente tem que garantir o quê? Garantir que o y, 1, 2, 4, que ele é pelo menos maior ou igual a zero. Tá? E além disso, tem que garantir o quê? Tem que garantir que ele obtém o valor das variáveis. Tá? Então ele também tem que ser o quê? Ele tem que ser menor ou igual a, no caso aqui, o S tem, a gente tem 3 variáveis, então ele tem que ser maior ou igual a o quê? Menos 2, ou digamos assim, vou botar aqui 1 menos 3, vai, que é a expressão, que vai dar menos 2, mais a soma do xi. Que isso aqui vai dar exatamente o quanto? Vai dar 2 mais a soma do x, menos 2 mais a soma do xi. Por quê? Porque se os 3 xis forem 1, então o y tem que ser pelo menos 1. Entendi. Olha, mas ele tem que ser menor ou igual a 1. Então o y é 1. Se um deles for 0, o y vai ser igual a 0. Então olha que interessante. Essa transformação aqui que a gente acabou de fazer, o y é real, não é binário. Só que ele só toma valores zeros e uns por essa transformação. E aí você tem que argumentar que isso acontece, e eu acabei de fazer a argumentação de boca aqui com você. Você só precisa escrever isso. Certinho. Tá? Uhum. E aí vem a parte E, que aí, bom, a parte E a gente fez na questão 1. Por que o menor ou igual a 1 não é necessário? Para o X. Mais perguntas, mais perguntas. Acho que da lista só essas mesmo. A 1 eu consegui fazer de boa. A 2 era a dúvida só da maneira de escrever. A 3 eu acho que eu consigo fazer. A 4 eu vou dar uma estudada nela antes, mas eu acho que ela também não tá difícil. Não, e era a 4 é simples também. Então, por isso que eu tô falando, para mim essa lista tá mais tranquila, porque as outras, se eu entreguei 3 questões e cada uma foi muita coisa, assim. Essa parte, quando a gente chega perto do simplex, que é o que a gente está cobrindo, fica mais simples mesmo. Tá? Fica um pouco mais operacional. Então, no caso, a quarta lista vai abordar o simplex. Um pouco do simplex, mais uma questão de modelagem e um pouco mais algumas questões teóricas. Entendi. Tá, ainda vai. Mas eu acho que deve ser semelhante deve ser no nível da lista 3. Bacana. Acho que dá para passar nessa matéria, então, professor, se for na mesma nível. Assim, não é sempre que dá para fazer isso, mas eu prefiro botar as listas mais complicadas para o começo. Aí você assista a gente, aí um monte de gente trocar matéria. É bem pelo contrário. É porque no começo do quadrimestre, em geral, é mais fácil gerenciar o tempo para vocês. Tá? Em geral, no começo do quadrimestre é quando vocês mais têm tempo. Quando chega para o fim do quadrimestre, a coisa fica mais complicada. Isso é verdade. Tem coisas, obviamente, que não dá para. Você tem que seguir uma ordem, não tem o que fazer. Mas quando a gente tem a opção de mudar um pouco a ordem, eu prefiro botar a parte mais trabalhosa no começo, porque você tem mais tempo para se dedicar. Aí no final junta um monte de matéria juntos e bom, é isso aí. Acho que é autoexplicativo. Agora eu entendi sua lógica, agora fez sentido. Porque assim, acho que no início o povo assusta muito, aí o povo começa a trancar matéria, vira aquela bagunça. Mas nem é por isso. A verdade é porque vocês têm mais tempo mesmo para se dedicar. O negócio vai ser pesado de qualquer jeito. Sim. Então, não tem como. Isso é programação matemática, otimização linear. É uma matéria lá, folha, que tem um monte de conceitos do qual isso depende. Não tem muito como ser muito diferente disso. Então é melhor a gente jogar com o tempo, que com o tempo a gente ainda pode fazer algo diferente. Faz sentido. Para mim foi um pouco ao contrário, né? Acho que agora, no final do quadrimestre, que eu tô com um pouco mais de tempo, porque eu peguei muita matéria que já terminou essa semana, né? Então, aí eu tô conseguindo acompanhar melhor. Mas, realmente, se teve pessoas que pegou matérias mais complicadas, agora para elas tá bem mais difícil, né?
Legal. Mais perguntas? Não, só isso mesmo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que agora eu consigo matar assim que é às 6. Vou só rever algumas aulas para lembrar alguns conceitos e aí é isso mesmo. Beleza. Qualquer coisa, sexta nos vemos. A sexta é de manhã, né? Isso, sexta de manhã, às 10. Perfeito. Se eu não conseguir aparecer na sexta por alguma coisa do meu estágio, aí eu te mando um e-mail. Você responde e-mail? Aceita e-mail? Sim. Então respondo e-mail. Se quiser mandar ou manda pelo Moodle. Pode demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então tá bom. Depende do quão rápido eu vou ver. Certinho. Porque eu tenho um deadline para cumprir, então pode demorar um pouquinho mais do que de costume. Certinho. Tá? Ok. Muito obrigada, professor. Então tá. Boa noite e bom trabalho, então. Obrigada. Boa noite para você também. Até. Tchau. Até. Tchau.